designer e faço um trabalho em bolos decorados e cupcakes decorados em pasta americana, o chamado trabalho artístico. Dentro destes trabalhos, a gente tem inúmeras técnicas e massas diferentes para desenvolver um excelente resultado. Hoje, especificamente neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre glacê real e mostrar para vocês como se confecciona uma rosa em glacê real. Esta rosa a gente pode usá-la em várias situações em bolos e cupcakes e especificamente depois será mostrado como a gente pode confeccionar uma cascata de glacê real com as rosas feitas na aula de hoje. Eu sou um professor que ministro aulas em várias lojas onde vendem produtos de confeitaria, mas hoje especificamente a nossa gravação está sendo feita na REM Equipamentos, a Casa do Padeiro, que me cedeu este espaço e eu sou extremamente grato a eles. Então vamos seguir o que nós nos propusemos, que é fazer a nossa rosa de glacê real. Então, para nós fazermos a nossa rosa de glacê real, nós vamos precisar especificamente do glacê, que poderá ser glacê industrializado em casa, com clara de ovo, açúcar de confeiteiro e limão para ser um secante, ou eu estarei usando hoje o glacê industrializado, ou seja, existem várias marcas com o pó de glacê, onde este pó é colocado em batedeira, adicionado água e após batido no mínimo 10 minutos, a gente tem esta massa com textura suficiente para alguns trabalhos em glacê. Para uma rosa em glacê real, eu preciso de uma textura bastante firme, para que ao ser modelado com a manga de confeitar as pétalas, esta rosa continue uniforme e não desmanche o que foi feito. Para isso, eu preciso dar firmeza no meu glacê real. Esta firmeza eu vou conseguir adicionando a este glacê açúcar de confeiteiro impalpável. Sempre para o nosso trabalho em confeitaria artística, a gente faz a opção de usar açúcar de confeiteiro impalpável, por ser mais fino e não mudar as texturas das nossas massas. Então, para se confeccionar uma rosa, além do meu glacê real, que é o básico, eu vou precisar de algumas peças chaves para que ela seja feita. Uma delas, papel manteiga recortado em quadrinhos, manga de confeitar que pode ser descartável ou não, eu optei pela descartável, um pino ou bailarina para onde a gente possa confeccioná-la e o mais importante de tudo, o bico pétala. As rosas são feitas com bicos pétala, é aquele bico que será praticamente como o desenho de uma gota, um lado mais fino e um lado mais largo. Bico pétala tem uma graduação de tamanhos e cada graduação vai dar o tamanho desejado da nossa rosa. Eu posso optar desde o bico pétala menor, 104, 124, 126, cada fabricante tem uma graduação de número, e o que eu preciso saber aqui, relacionado ao tamanho do bico que eu escolher, eu darei relação ao tamanho da minha rosa. Eu hoje vou usar o bico pétala 124. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Como eu falei anteriormente, para nós confeccionarmos esta rosa em glacê real, eu preciso que esse glacê tenha um ponto firme. Aqui eu mostro a diferença para vocês de um glacê em ponto leve, que não é o apropriado da rosa, porque não deixaria a pétala em formato uniforme. E aqui o ponto firme, aquele ponto que não vai sair da colher, que já é a base para que eu possa confeccionar esta rosa. Eu optei em fazer a minha rosa colorida, no caso um amarelo queimado,
O corante usado sempre para o nosso trabalho de confeitaria artística, glacê ou pasta americana, é o corante em pasta ou o corante em gel. Jamais usem nesta situação o corante líquido, porque ele mudaria totalmente a textura da nossa massa. Então preparei o bico na minha manga. Aqui eu estou usando o bico direto na manga de confeitar. Vou colocar agora o meu glacê, para que a gente possa então dar início à nossa rosa de glacê real. Glacê na manga. Vocês só fecharão esta manga depois de levarem o glacê a ocupar este espaço que contém ar. Eu não posso fechar a minha manga antes de ocupar este espaço, porque isso, consequentemente, no meio do caminho da confecção das rosas, poderá ter uma bolha de ar e eu automaticamente estragar o meu trabalho. Então, com a manga aberta, levei até lá embaixo, ocupei o espaço de ar. Vou direcionar o meu glacê para que eu possa ter firmeza. Vou fechar a minha manga para que este glacê não saia na parte superior. Existem profissionais que têm outra forma de fechamento, que também está correto. Eu faço a opção sempre desta aqui, acho mais favorável, porque com esta almofadinha eu tenho a firmeza que com o movimento de pressão eu vou soltando então o glacê real para confeccionar a minha rosa. Evitem encher muito para que vocês não fiquem tendo que fazer muito esforço físico. E então a gente começa a confeccionar a nossa rosa. A rosa será feita em cima do pino ou bailarina, como eu falei anteriormente. Somente ele vai fazer o movimento giratório para receber as pétalas da nossa rosa. Não será nossa mão que fará este giro, ou seja, a mão da manga ficará parada e a mão que tem o pino fará o giro para a gente confeccionar esta rosa. Eu coloco então um pouquinho do meu glacê para que ele seja a cola para o meu papel manteiga. Colei o meu papel onde a rosa será confeccionada. Como eu falei anteriormente, o bico pétala tem duas extremidades, uma mais fina e uma mais larga. A extremidade larga do bico fica para baixo e nós vamos então, no movimento giratório, fazer o miolo desta rosa. Este é o nosso miolo inicial para uma rosa. Eu vou fazer o sequencial deixando passo a passo para que vocês possam acompanhar. E depois eu finalizo fazendo uma rosa por inteiro. Miolo. Novamente. Eu vou apertando o meu glacê e vou fechando esta circunferência do miolo. Depois disso eu vou fazer as duas primeiras pétalas iniciais, que serão um movimento de dentro para fora, subindo e descendo. Ou seja, daqui até a outra extremidade, a primeira pétala, em frente a ela, daqui até a outra extremidade, e eu já tenho aqui um botão de rosa, caso eu queira compor um trabalho mais delicado. Movimento giratório para o miolo, vou soltando o glacê e vou fazendo giro para ter o miolo. As primeiras duas pétalas iniciais. E agora vamos trespassar mais duas pétalas acima desta no lado oposto.
Uma. E uma. Eu já tenho uma rosa com um pouco mais de pétalas e mais graúda. E agora nós vamos finalizar com as últimas pétalas de uma rosa. O processo é sempre o mesmo. Inicio soltando e girando para formar o meu miolo. Coloco as pétalas iniciais. E agora nós vamos fazer o fechamento desta rosa, fechando todos os espaços que tem na parte de baixo desta rosa. Uma, duas, três e quatro. Fechei a minha rosa. Bom, pessoal, então assim, depois nós termos feito a quantidade que a gente achou favorável para o nosso trabalho, a gente precisa deixar que estas rosas sequem por no mínimo 24 horas. Eu não posso usá-las anteriormente. Se eu tentar fazer isso, o que vai acontecer? Por ser glacê, a parte externa vai estar toda seca, mas a parte interna que está aqui dentro vai estar úmida e quando eu tentar descolar esta rosa do meu papel, ela vai quebrar totalmente. Então, o prazo mínimo para secagem é de 24 horas. Armazenamento desta rosa. Se a minha rosa foi feita com o glacê real industrializado, eu posso guardar em caixa de papel, bem armazenada em lugar seco, e ela poderá durar até mais ou menos uns 6 meses. Se ela foi feita com clara de ovo, a durabilidade dela é bem menor. Então eu automaticamente aconselho sempre que se faça trabalhos de decoração que for baseado com glacê real com o glacê industrializado, por questão de conservação. Então assim, passado o tempo de secagem de 24 horas, a gente vai ter possibilidade de pegar esta rosa já na mão e destacar o papel no qual ela foi montada. É super fácil de retirar o papel depois dela seca. Estará totalmente firme. Então eu tenho as minhas rosas para usar nos mais variados trabalhos ou armazenar. Hoje, para nós não ficarmos com um assunto importante que é a rosa do glacê de uma forma muito vaga,
eu vou ensinar como aplicar esta rosa de glacê em um bolo com pasta americana, confeccionando uma cascata, basicamente como está este modelo já pronto aqui que vocês podem visualizar. Então, para isso, eu vou precisar ter um glacê real no tom verde para fazer as folhas, que eu vou fazendo agora. E depois, mais uma manga de confeitar e mais um bico folha. Tanto quanto o bico pétala, o bico folha também tem graduação de tamanho. Conforme o tamanho da folha que eu desejar, eu vou optar para usar o tamanho do bico. Então vamos lá, vamos dar um ponto no nosso glacê real. Para a folha, eu também preciso de um ponto firme. Se eu tentar fazer uma folha neste ponto leve que está este glacê, ela não vai ficar no formato com a pontinha da folha. Então, para dar o ponto firme, eu vou adicionar o meu açúcar de confeiteiro e vou dar a tonalidade no meu corante em gel. Corantes em gel, existem uma infinidade de fornecedores, nacionais ou importados, e conforme o fornecedor ele terá variação de embalagem. Isso aqui é um corante gel e aqui também. Este aqui ele tem a pipeta que sairá facilmente, este aqui já é um corante que eu vou precisar do uso de um palito para tirá-lo daqui. Importante salientar que quando eu for fazer a opção do corante em gel desta embalagem, o palito que eu colocar aqui, eu jamais posso colocá-lo sujo com qualquer resíduo de glacê. Se isso acontecer, este corante vai dessorar totalmente e é fato perdido. Então eu tenho que automaticamente molhar aqui, soltar dentro do meu glacê e aquele palito está inutilizado. Eu vou fazer aqui um verde. Então, quando se trata de corantes, a gente se coloca aos poucos e vai dando o tom desejado. E especificamente, eu quero para estas folhas um tom de verde folha. Então eu dou a dica de misturar o verde primário com o corante marrom e vou dando a tonalidade do verde folha, verde oliva, conforme eu achar mais adequado que vai entrar dentro do estilo das cores das rosas que eu optei. Eu vou graduando aos poucos a tonalidade, mais verde ou mais marrom, e vou vendo o que eu acho mais favorável no tom. Eu acho fraco, vamos então colocar um pouco mais de corante, palito limpo, eu já acho esse tom adequado, porque eu quero fazer as folhas mais suaves, tá? Então assim, questão de ponto, ainda está em ponto leve, eu preciso adicionar mais açúcar para que se torne um ponto firme e com o bico folha ele vai fazer o formato adequado. Quando se trata de açúcar e corante, lembrem-se, o menos é mais. É mais fácil ir adicionando aos poucos e dando a textura e a cor desejada do que colocar uma quantidade muito grande inicialmente e perder o trabalho. Tá? Ó, já está no ponto firme, já está adequado para eu colocar as folhas
nas rosas da nossa cascata de rosas em glacê real. Então, para nós vermos o resultado final do uso e aplicação de uma rosa que foi feita de glacê real, eu vou mostrar para vocês um trabalho bem bacana, que fica de um efeito muito bonito, que é uma cascata de rosa. Esta rosa eu poderia usar só em volta, tanto na parte de cima como na de baixo, mas eu optei que a cascata vai chamar mais atenção. Então, para a cascata eu vou ter que colar esta rosa no nosso bolo, que foi coberto de pasta americana, e para isso eu também vou usar o glacê real. E depois o mesmo glacê real vai finalizar os espaços, dando o efeito de folha. Eu, quando faço o trabalho de cascata, sempre dou a opção de que comece de baixo para cima, porque a gente nunca tem dimensão do tamanho das rosas. E eu posso começar aqui e de repente não conseguir terminar com uma rosa de bom encaixe lá embaixo. Então eu acho que fica melhor acabado se eu iniciar pela parte de baixo. Então eu simplesmente aplico o glacê real no fundo desta rosa e vou colando e montando a minha cascata. Não tem uma regra básica, a regra é colar uma sequente à outra sem muito espaçamento, mas o movimento desta cascata nós é que vamos definir qual será, se todo para um lado, se para os dois lados, se passando de um lado ao outro do bolo. Aí entra então o nosso trabalho artístico, tá? O que está sendo mostrado para vocês então é a técnica de uso da rosa que vocês aprenderam. Vamos colando então em sequência e vamos definindo o trabalho que a gente quer como sendo a cascata. E agora então, para nós darmos um acabamento nesses espaços, eu vou colocando com o bico folha, as folhinhas no meu trabalho. Eu vou pressionar a minha manga e soltar, dando um movimento de folhas para o meu acabamento, em todos os espaços que eu achar necessário. Aqui nós não temos uma regra de quantidade, vai muito do meu projeto. Quero um trabalho com mais folhas, vou colocá-las mais. Quero um trabalho com menos folhas, vou colocar menos. Então eu, como a pessoa responsável do projeto do bolo, vou definir a quantidade de folhas necessárias para enriquecer esse meu trabalho. Aqui está então a importância que eu falei do ponto do glacê. Um ponto fino não faria este movimento da ponta da folha. Eu precisei então dar o ponto com açúcar. Nesta parte de acabamento, a gente tem a possibilidade, por ser folha, se tiver algum erro no sentido de borrar alguma coisa, colocar uma outra folha sobreposta. Tá? Então esse aqui é um trabalho bem livre, que
dá a possibilidade de, se tiver erros, ter conserto. Não é o caso de outros trabalhos que se faz com o glacê real. Tem trabalhos com glacê real que a gente precisa ser exímio no detalhe e com firmeza. Este glacê, no momento que nós estamos trabalhando, ele está nessa temperatura de umidade e mais maleável, mas assim como a rosa, ele vai secar totalmente e vai ficar também totalmente durinho e seco. Aí eu vou vendo depois os espaços que eu quero preencher e vou finalizando o meu trabalho. Muitas pessoas têm o receio de, quando fazem a cascata, dessas flores caírem. Mas como eu falei, consequentemente o glacê, por secar, ele vai ficar uniforme e será a nossa cola para que essa cascata não solte do bolo. Então este é uma das possibilidades que a gente tem de como usar a rosa que a gente fez no vídeo de hoje. Então aqui está o resultado final de uma proposta do uso da rosa em glacê real que nós confeccionamos, que no caso é o sentido de uma cascata. Tá? Como eu falei anteriormente, tudo que foi feito com esta rosa poderia ter feito uma decoração de outras formas. Eu optei pela cascata de rosa porque é uma técnica que é bem interessante, o visual é bastante atrativo. Então assim, já que nós estamos falando em glacê real, é importante, eu acho que aproveitar, já que vocês estão vendo a imagem, dizer que o glacê real nos dá 1000 possibilidades de decoração. Bordados, rendas, uma série de efeitos diferentes com o mesmo glacê. Para cada um uma textura diferente, para cada um uma técnica diferente. Aqui neste bolo, os pingos em branco e os acabamentos também são de glacê real. Estes aqui feitos com bico perlé, tanto quanto os acabamentos daqui e os pingos deste detalhe do bolo. E aqui neste bolo, este bordado também é em glacê real. É uma técnica feita chamada brush embroidery, que é um bordado feito do glacê real e o pincel. Então assim, só para mostrar as outras possibilidades que a gente tem desta massa importante dentro da confeitaria, que é o glacê real. Para finalizar, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que eu vou ficar extremamente gratificado com os comentários que forem fazer na fanpage e no meu Face sobre este tutorial de rosas em glacê real. Obrigado, até o próximo!